Fala, gente boa! Bom, eu fiquei devendo para vocês no vídeo anterior, né? A foto do Morro da Tromba, para quem não sabe, para quem nunca tinha ouvido falar do Morro da Tromba, tá? Então eu apresento a vocês o Morro da Tromba. Ah, esse morro aqui, ó. Isso que vocês estão enxergando, tá? Então, repetindo o que eu tinha dito no vídeo anterior, né? O nosso amigo Leôncio foi o primeiro a desbravá-lo, né? Bom, continuando, né, eu tinha encerrado comentando que o nosso amigo Leôncio, ou melhor, Leôncio B, que era o representante oficial do príncipe de Joinville, né, ele, por iniciativa dele, foi aberta o que hoje é a Rua Dona Francisca. Bom, haviam duas questões, né, eu tinha comentado, né, que das famosas 25 léguas quadradas que o príncipe e a princesa receberam de dote de casamento. Bom, como todos vocês estão mais carecas, né, que o Alexandre de Moraes de saber, obviamente não foram todas essas terras que o príncipe de Joinville acabou vendendo, né, para a sociedade hamburguesa, que é aquela famosa empresa que loteou e colonizou Joinville. Bom, dessas 25 léguas quadradas de terra, 8 léguas quadradas é que acabaram sendo vendidas. Só que havia um porém, e as outras terras, as outras 17 léguas quadradas de terra, o que seriam feitas com ela? Como é que o príncipe, através do seu representante, o Leôncio B, ele faria para explorá-las? Bom, com certeza, né, vocês devem saber, ali a alguns metros do Terminal Norte, ali no final da rua João Colim, existe um trecho do Rio Cachoeira que cruza a rua, ali bem no finalzinho da rua João Colim. Bom, ali, né, nos primórdios de Joinville, havia um marco de pedra, tá, que era o marco número 7. Há um tempo atrás eu até comentei sobre uma expedição liderada pelo Jerônimo Coelho, que acabou percorrendo e demarcando essas terras, a região. Isso entre dezembro de 1845 e março do ano seguinte, ou seja, 1846. Bom, essa expedição do Jerônimo Coelho foi justamente essa expedição que acabou fincando esse marco ali nesse local que eu estou dizendo. Então, esse local, que é cruzado por um trecho, que é cortado por um trecho do Cachoeira, então ali era justamente ali que ficava a divisa entre as terras, entre as 8 léguas de terra, que agora eram da sociedade hamburguesa, e as 17 léguas quadradas de terra, que ainda continuaram com o príncipe. Então ali ficava a divisa entre a colônia Dona Francisca e as terras do príncipe. Bom, o que o nosso amigo Leôncio B, ele fez, né? Bom, do outro lado, da margem do Rio Cachoeira, ali a partir do que hoje é o arquivo histórico da cidade, ali começavam as terras do príncipe. Então, o nosso amigo, como é que eles fariam para mandar abrir uma picada que daria origem a essa estrada, que ligaria a colônia Dona Francisca a Curitiba, sem ter que passar, sem ser obrigado a passar pelas 8 léguas quadradas que era agora, né, da sociedade hamburguesa. Bom, em janeiro de 1852, ou seja, 9 meses, minto, né, 10 meses após a fundação de Joinville, começou a ser aberta uma picada, que é justamente hoje a rua Dona Francisca. A princípio eram 10 homens, liderados pelo Johann Weber, que era feitor do Leôncio B. Esse Johann Weber, tá, para uma rápida curiosidade, o Johann Weber, ele era um imigrante suíço. Inclusive ali nos primeiros meses, nos primórdios de Joinville, ele se tornou um líder comunitário. Então era ele que liderava os imigrantes suíços, que àquela altura, os suíços, como vocês devem saber, até por volta de 1856, os suíços eram a grande maioria. E a princípio o líder dos suíços foi o Johann Weber. E o Johann Weber era uma liderança, digamos, que incomodava as autoridades, os poderosos da colônia Dona Francisca. Então, o que aconteceu? O Johann Weber acabou sendo cooptado
pela elite da colônia Dona Francisca e se tornou, de repente, bem bonzinho, né? Por que será que, de repente, ele ficou bonzinho, né? Então, voltando, o Johann Weber, ele se tornou um funcionário, como eu acabei de dizer, né? O Johann Weber ele acabou se tornando um funcionário do Leôncio B. E ele ficou encarregado de liderar, como eu tinha dito, né? Como acabei de dizer, esse grupo de 10 homens que começaram a iniciar a abertura do que hoje é a Rua Dona Francisca. Então, essa picada, que depois se tornou uma estrada, ela ia, como eu tinha dito, né, ela ia em direção ao que hoje é a Piraberaba, consequentemente em direção a Curitiba, né? E aos poucos, né, à medida que essa picada, essa futura estrada, né, ela ia sendo aberta, essas terras, elas aos poucos iam sendo loteadas. Só que havia um porém. Essa região que hoje equivale ao bairro Saguaçu, inclusive eu até quero mostrar a vocês uma foto do bairro, né? Enquanto eu não consigo mostrar a foto, né, eu vou prosseguindo aqui na minha explicação, tá? Consegui, achei a foto, tá? Essa aqui é uma visão mais ou menos geral do bairro Saguaçu, tá? Então, esse aqui é o bairro Saguaçu. Então, o que hoje é esse amontoado de prédios que vocês acabaram de ver, o que hoje é isso aqui, tá? Portanto, começou com uma picada, tá? Então, prosseguindo, né, continuando a minha explicação, tá? Acontece que essa região, que hoje é isso aqui, tá? O bairro Saguaçu, ela já era ocupada, já era uma região que era ocupada muito antes de 1851, portanto, muito antes da criação da Fundação Oficial de Joinville. Então, ali viviam muitos, entre aspas, caboclos, muitos poceiros, muitos sitiantes, muitos fazendeiros brasileiros. Então, ali vivia o Agostinho Budal, o Laurindo Laranjal, sim, esse era o nome do cara. O nome do cara era Laurindo Laranjal. Minto, não era Agostinho Budal, era Agostinho Bada, o nome do cara, tá? Então ali viviam o Agostinho Bada, o Laurindo Laranjal, o Manuel, o Antônio de Oliveira Cercal, né? Principalmente o Antônio de Oliveira Cercal. O Antônio de Oliveira Cercal era o principal poceiro, né? Era a pessoa que tinha a maior quantia de terras nessa região que hoje é o Saguaçu. Só que como é que o nosso amigo Leôncio, né, ele faria para driblar esse problema? Já que ali tinha muitas pessoas, muitos, entre aspas, caboclos, já vivendo ali naquela região. Bom, obviamente ele foi comprando, né, essas terras. E a principal dessas terras, como eu acabei de dizer, era justamente as terras, o principal poceiro, vamos dizer assim, era o Antônio de Oliveira Cercal. Só que o Antônio de Oliveira Cercal, em 1851, ele já tinha ido para Jesus, ou seja, já tinha falecido. Então, o nosso amigo Leôncio B, ele acabou entrando em contato com a família do Antônio de Oliveira Cercal, que vivia em São Francisco. Então, foi através dos familiares da família do Antônio de Oliveira Cercal que essas terras acabaram sendo adquiridas. E o Leôncio B, ele acabou pagando a quantia de 200 mil réis por essas terras. Essas terras, elas começavam às margens do rio, do Cachoeira, obviamente, e terminavam onde hoje é o Zoo Botânico. Então eram muitas terras, o cara ele tinha muitas terras, o nosso amigo Antônio, né? Inclusive, o local que é hoje, onde hoje está o arquivo histórico da cidade, era uma sesmaria, ali era uma fazenda, né? E havia um outro porém, havia um outro problema para o nosso amigo Leôncio. Havia um português chamado Bernardo Soares que reclamava a posse dessas terras. Inclusive, na época da compra dessas terras, ou seja, lá em 1851, parte dessas terras já havia sido ocupada por esse português, pelo tal do Bernardo Soares. Só que o nosso amigo português, o nosso amigo Portuga, ele acabou se dando mal, porque em 1872, a justiça, a comarca de São Francisco, a comarca de Joinville ainda não existia, na época essa região ela estava sob a tutela da comarca de São Francisco, né? A comarca de São Francisco acabou dando ganho de causa ao Leôncio B. Por quê? Porque essa sesmaria, essas terras, no caso,
elas estavam em posse do Antônio de Oliveira Cercal desde 1807. Para quem não sabe, as Sesmarias eram terras que a coroa, que o reino de Portugal dava aos seus súditos, né? E haviam documentos de posse da comarca de São Francisco que comprovavam a posse dessas terras pelo Antônio de Oliveira Cercal. Em 1873, só em 1873, ou seja, 22 anos depois que essas terras foram compradas, é que elas foram, enfim, medidas e demarcadas, né? Então foi um caso bem difícil, né, que o nosso amigo Leôncio teve que encontrar, né? Além de já viverem várias pessoas, né, ali naquela região, e obviamente ele ter que ter pago um valor que com certeza não foi nada barato, havia ainda esse poceiro, esse português, esse tal de Bernardo Soares, que estava ainda atrapalhando ainda mais as coisas, né? Obviamente eu tenho mais coisas a contar a vocês, só que isso é para o próximo vídeo, né? Até porque esse já está longo pra caramba, né? Então, até o próximo vídeo.